Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Uma coisa que estão atribuindo à modernidade, a nossa modernidade, que é isso que nós vivemos, é que nós estamos mais ansiosos e deprimidos. Que é uma coisa que eu discordo, porque, por exemplo, na Grécia Antiga, as pessoas também deviam ficar ansiosas. Os homens, quando nós vivíamos apenas em tribo, né? Tribos, nós também ficávamos ansiosos, esperando se ia aparecer um predador ou não. Então estávamos sempre nesse estado de alerta. Um exemplo ficcional, mas dentro de uma realidade, é um conto do Kafka, Franz Kafka, autor tcheco, mas que viveu no Império Austro-Húngaro, onde ele escreve, onde o personagem dele, principal, escreve cartas uma atrás da outra para o amigo, sem esperar ele responder, porque para ele não ficar entediado. E isso com coisas sobre o mundo onde eles viveram e cresceram. Aí quando chegasse a carta desse amigo, ele respondia. O amigo estava no Império Russo e ele no Império Austro-Húngaro. Então era, digamos assim, o WhatsApp da época. Você esperava algumas semanas, talvez até meses, para receber uma carta, e depois quem enviou, tinha que esperar ela chegar, né? Ele não se sabia quando. E depois esperava ainda mais a resposta da pessoa. Então, para esse amigo lá em São Petersburgo ficar entediado também, que é uma das coisas que nos consideram, mas veja bem que a pessoa, no caso o amigo, era um comerciante que não falava o russo, né? Ele era do Império Austro-Húngaro também. E então ele não tinha amigos, digamos assim, não tinha amizades. O russo que ele sabia era só para fazer o negócio. Mas então, assim, dizer que nós estamos mais ansiosos, lembrando que o Kafka é uma leitura da primeira década do século XX, é uma escrita, perdão, é talvez um exagero. Eu acho que sempre estamos ansiosos. O problema é que não tínhamos diagnósticos, e também não se medicalizava tudo. Hoje praticamente todo tipo de comportamento é medicalizado e há para tudo medicações para todos os gostos, para todos os bolsos. Por exemplo, tem médicos, por exemplo, que te oferecem o remédio feito pela indústria farmacêutica, né, com coisas sintéticas. Tem médicos que vão recomendar aquele com THC, que é hoje o que está na moda. E tem médicos que vão te dizer, não, faz exercício, ou então o negócio está na dieta, e por aí vai. Então, assim, a gente tem ciência para responder tudo, para responder absolutamente tudo, e de maneira alguma a gente fica sem respostas, né? E isso leva ao tédio, certo? Ao tédio, porque nós temos tudo isso. Daí esse tédio também, de novo, não é algo contemporâneo a nós. Como eu disse, na literatura, principalmente romântica, né, da segunda metade do século XVIII, isso daí seria o sentimento blasé,
escreve Blasé, tá? Blasé, que era até mesmo uma fadiga, digamos assim, tecnológica. É como, por exemplo, no romance dessa de Queiroz, A Cidade e as Serras, onde o personagem principal ele tem tantos equipamentos tecnológicos que ele vive meio perdido naquilo, sem saber o que fazer, mas surge esses equipamentos, ele vai lá, adquire e quando ele vê, ele engavetou, já guardou assim no fundo do armário. Então assim, há exatamente disso. Também o ditado antigo e bem comum de cabeça vazia, oficina do diabo, é porque para você não ficar entediado. E também nesse contexto de que nós temos resposta para tudo, para absolutamente tudo, surge um problema que é a ansiedade. Imagine quando essa resposta não vem. Se a pessoa, por exemplo, não tivesse o que fazer, além de esperar aquela carta que o amigo enviou, ele ficaria ansioso por saber que elas viriam, certo? E bom, como nós ficamos em procurar coisas novas e saber quais são as novidades, TikTok ficar se enchendo de dopamina, né? Que é algo que aí as pessoas, eu acho que é algo que há de realmente moderno em nós, que é essa busca, excesso de dopamina, que antes era a serotonina e tudo mais, mas hoje é um vício em dopamina, em prazer e até clicar. Às vezes você não sabe o que você está curtindo, mas você está curtindo porque você acha que essa manifestação vai ser importante, ou que ela faz falta se você não der essa curtida, ou se você não curtir, certo? E bom, e nisso resulta o terceiro estado de nosso, que nós estamos ficando deprimidos. Imagine um dia que você ficou sem curtir, sem, por exemplo, responder um history, sem essa dopamina assim que se recebe por causa desse mundo ensandecido. Você realmente fica entristecido, de fato, cansado também, isso daí, porque a depressão em si é uma ausência de vitalidade. Eu digo isso num contexto nesse contexto mesmo, onde em si ela não é uma doença, mas é uma tristeza prolongada, né? Você fica num desânimo enorme, porque simplesmente a sua curtida você não deu lá, você não se manifestou. Por exemplo, quando uma pessoa importante posta alguma coisa, digamos, polêmica, e você não ou vai dar apoio ou não. E aí que se essa pessoa apagou e você não teve tempo, paciência, certo? Mas você fica triste, fica para baixo. E bom, e também assim é como as pessoas aqui nos canais, né, no YouTube, por exemplo. A pessoa acha que ela tem uma crença que realmente o comentário dela faz diferença nos canais. E assim, boa parte dos YouTubers, não vou dizer todos, né, mas um grande número até, eles não leem. E não é por os comentários, não, é por uma questão digamos, porque eles têm uma assessoria de imprensa. É porque eles sabem que se eles ficarem lendo, eles vão ter
vão ter todo tipo de reações negativas, principalmente, assim, vão ficar cheios de bile negra, né? Aquela que contamina todo o organismo e faz ele ficar doente. Porque de fato, assim, tem gente que ataca, tem gente que ofende, tem gente que elogia, por aí vai. Tem gente que se acha, e as pessoas, na ansiedade de mostrarem que são importantes, vão lá e comentam, certo? Óbvio, tem gente que procura isso, tem gente que faz isso daí especificamente, tem gente que não faz. Mas, assim, dizer que realmente essa busca por dopamina, por tá tendo um prazer, é a busca pelo prazer. É a busca pelo prazer que sempre houve, seja tendo blogs, no mundo antigo, você era um militar, você era coberto, vencia uma batalha, era coberto de honras, seja você era uma mulher, você teve 8 filhos, todos eles cresceram saudáveis, por exemplo. Ou até uma rainha, você teve logo de primeiro um primogênito forte, que cresceu, que vai herdar o trono e tudo mais. Mas, porém, de fato, tudo isso é antigo. Essa busca pelo prazer já existe de algo maior. Já existe de antes. O que mudou foram os modos, foram a maneira, foram a tecnologia, mas o que faz com que a gente fique ansioso, deprimido ou entediado é simplesmente essa busca. É quando entediado, quando a gente consegue, porque afinal a mesma coisa que ter é não querer. E deprimido, essa coisa é quando a gente não consegue ou não tem o efeito que a gente desejava. Certo? E infelizmente, para grande parte das pessoas é isso que acontece. E aí você vê que a medicina para te dar, entre outras pessoas te dando uma resposta. E por aí vai. E aí também isso daí virou outro problema, porque tem gente que compete nas suas doenças, nas suas desgraças, né? Tem o poker da opressão, digamos assim. Uma que é mulher negra, aí outra é mulher com câncer, aí o cara é gay, entendeu? Tem esse poker aí, ou Uno, que torna tudo mais e mais irracional. Mas nós continuamos isso, ansiosos, deprimidos, entediados. Nós somos isso? Não, mas estamos. Obrigado.